Lucas Carvalho, quantos atletas você acompanha? Mais ou menos por alto, assim. Mais de 100. Mais de 100 atletas. Acredito. Vários ciclistas, hoje as corridas estão muito em alta, então tem muitos atletas amadores que eu acompanho nessas corridas de 5K, 10K, meia maratona de 21, fisiculturismo, né? Acho que eu perdi a conta de quantos eu já atendi. A diferença do paciente comum, se eu posso dizer assim, para o paciente atleta é a flexibilidade e tem a questão também de saúde. O que não pode faltar se você quer evolução física? Primeiro, a atividade física, tá? Não que seja o mais importante, mas se você quer evoluir seu físico só se alimentando bem, você consegue até emagrecer, mas você não consegue melhorar sua aptidão física mesmo, que é a troca de gordura e músculo. Isso é mito. Mito, é mito? Isso é mito. Hoje a gente não tem nada que tenha tanta potência androgênica para ganho de massa muscular como creatina. É o suplemento mais anabólico que temos no mercado hoje. Se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está começando hoje, quer mudar o físico, quer evoluir, qual que seria assim, a dica de ouro do Lucas? Seja para um atleta, para alguém que está sedentário, não está fazendo atividade física nenhuma, tem uma dica de ouro? Essa dica é boa, hein? Isso aí, se você começar a fazer, você já sai ali do zero para pelo menos algo bacana. Não vai chegar, como eu te disse, no ápice, mas você consegue evoluir bastante no início ali, apenas com essas 3 dicas. Fala, gente bonita! Hoje estamos aqui para mais um bate-papo e eu convidei um amigo, um cara topíssimo, tá bom? Região toda conhece, admira, procura o trabalho dele. Eu tô aqui com o nutricionista Lucas Carvalho. E aí, Lucas, beleza, meu parceiro? Beleza, Natanael. Satisfação estar aqui com você. Que bom, Obrigado cara. pelo convite. Obrigado. Aqui, deixa eu te falar, Lucas. O Lucas Carvalho é da onde? Eu sou de Conceição dos Ouros. Eu morei basicamente em Conceição dos Ouros até meus 10, 11 anos. De lá eu fui morar no interior de São Paulo, já próximo ao Paraná, uma cidade chamada Taquarituba. Então, eu considero que eu sou de Conceição dos Ouros e de Taquarituba ainda. Eu passei ali meus primeiros 11 anos em Ouros, depois eu fiquei mais uns 11, 12 em Taquarituba, até vir para a faculdade e aí ficar aqui no sul de Minas mesmo. E como é que você veio parar em Boa Esperança? Na verdade, eu conheci a minha esposa na faculdade, né? Eu não tinha vínculo nenhum com Boa Esperança, a Letícia de Boa Esperança. E quando eu estava para formar, eu ainda estava naquela incógnita para onde eu vou, né? Se eu ia ficar em Alfenas mesmo trabalhando ou se eu ia voltar para próximo dos meus pais. E eu conheci a Letícia, eu brinco que quando eu fui para Boa Esperança conhecer a minha sogra, eu entrei pela entrada de Boa Esperança ali da cooperativa e você vê o lago grandão lá embaixo. Eu brinco que a hora que eu vi o lago, eu achei que eu tinha achado a esposa. Eu apaixonei na cidade e aí até então, de lá pra cá, né, abracei ali e tô ali até hoje. Tô ligado. Então você conhece a Letícia aonde mesmo? De Alfenas. De Alfenas. Da faculdade. Aí você conheceu ela de Alfenas, aí você veio pra Boa Esperança conhecer a sua sogra. A sogra. Que morava aí, se apaixonou pela cidade. Na cidade é um espetáculo. Que bacana, eu coloquei na minha cabeça, né, que enquanto eu não tivesse uma casa com vista pro lago ali, eu não sossegava, eu não ia parar de trabalhar. Aí, graças a Deus, agora nós estamos construindo. E você tá quanto tempo casado com a Letícia? Desde 2022. Que bacana. Nosso casamento era em 2020, mas veio a pandemia, aquela bagunça, acabou que casamos em 2022. E vocês têm um presente de Deus aí, que é a Alice, né? Temos. Ela tá com 1 aninho agora, 2? Acabou de fazer 2. 2 aninhos, né? Acabou de fazer 2. Que coisa boa. E muda a vida, o Lucas? Assim, o Lucas com a Letícia e o Lucas com a Letícia e com a Alice agora. É outra coisa. Mesmo? Eu e a Letícia, a gente conversa todo dia. Como que a gente não tinha essa menininha aqui antes, né? Impressionante como que a vida muda, como que as metas mudam, como que a cabeça muda também. Como você falou, é um presente de Deus. Que coisa boa, já falei pra você em particular, né? Sua família é muito bonita, você é um cara assim que foi agraciado mesmo por Deus. E deixa eu te falar, como inicia o Lucas nutricionista e como que a nutrição entrou? Feedback de alguém, desejo, sonho de criança, como que nasce o Lucas nutricionista? Essa história é até curiosa, até me perguntaram esses dias no Instagram e eu respondi isso numa caixinha de perguntas. Eu vim para Alfenas para fazer educação física, eu até já tinha iniciado a educação física no interior de São Paulo, porém eu vim para Alfenas para fazer o bacharel, onde eu fazia a licenciatura.
E eu notei que só a educação física não estava me preenchendo. Eu tinha faculdade de educação física no período noturno e eu passava o dia todo ali estudando, academia, enfim, eu ficava das 8 da manhã às 7 da noite na minha cabeça fazendo nada. Eu senti que eu precisava de algo mais. Eu procurei a coordenadora do meu curso na época, a Jerusa. A Jerusa até foi um anjo também na minha vida, que ela que me direcionou para nutrição. Eu procurei ela para buscar algum curso que complementasse. Eu fui com a cabeça de fazer fisioterapia. E ela é fisioterapeuta, né? Ela faleceu, mas ela virou para mim e falou assim: não, você não tem perfil de fisioterapeuta, você tem perfil de nutricionista, você vai fazer nutrição. E aí eu comecei a fazer a nutrição no período da manhã e da tarde, conciliado com a educação física no período noturno. E ela chegou a ver o seu ápice assim na nutrição? Não chegou. Não chegou a ver? Não chegou. Na verdade, assim, eu acredito que o meu ápice seja agora, tá? De 2, 3 anos pra cá. A Jerusa faleceu de Covid em 2020, então assim, eu já estava bem, eu já né, tinha feito uma clientela boa de pacientes, mas esse ápice ela não chegou a ver. Porque a transição para ser nutricionista esportiva é diferente. Beleza, mas aí a escolha é... Como funciona? Só para a gente entender. Na verdade, toda a base do curso de nutrição esportiva, ela é baseada na fisiologia do exercício associada à nutrição. E a faculdade de educação física te dá essa base de forma muito mais completa, até que uma pós-graduação de nutrição esportiva. Então isso me ajudou muito. Mas para não ficar só nas duas faculdades, eu procurei também, primeiro a fisiologia do exercício do metabolismo físico, e depois eu fiz a pós-graduação de nutrição esportiva e estética. Então a fisiologia foi primeiro. Fisiologia foi primeiro. A ideia da fisiologia é tipo assim, é como o corpo reage a exercícios, esse funcionamento do organismo? Mecanismos fisiológicos, bioquímicos do exercício no nosso corpo. Que bacana, cara. Não, Lucas, topíssimo demais. E deixa eu te falar, você falou que praticamente você acha que você compreende o seu ápice agora. Você teve referências assim quando você começou no curso? Igual, eu costumo dizer algo assim bem interessante. Eu acredito que a maioria das coisas que existe para nós, né, eu até brinco assim, falo, aquilo que Deus tem para nós passa por pessoas ou está em pessoas. Igual você falou, uma pessoa deu um feedback, uma luz acendeu, veio uma direção para sua vida e o negócio veio. Mas assim, a hora que você começou mesmo, assim, você tinha nomes que você começou a ler, pesquisar e que influencia o Lucas hoje? Sim. Inclusive, essa pós-graduação de nutrição esportiva que eu fiz, eu fui fazer em São Paulo por ele ser o professor, que é o Rodolfo Pérez. Acredito que 90% de todo nutricionista esportivo do Brasil hoje se influenciou nele. É brasileiro? Ele é brasileiro e acredito que seja o maior nutricionista esportivo do mundo, né? Acredito que foi até o cara que começou ali mesmo a estudar a fundo a nutrição, com musculação, com o esporte no geral. Hoje o Brasil é um celeiro de nutricionistas? Sim. Porque eu estava vendo uma reportagem, um cara que jogou com o Cristiano Ronaldo, cara, ele fala que o Cristiano Ronaldo assistia às lives de um nutricionista brasileiro. Ele citou o nome depois, se eu falar para você que eu vou errar. Talvez possa ser esse ou não, Sim. ou outro. O Brasil tem muitos nomes, né? Sim. Mas, falei, ele falou assim, cara, o Cristiano Ronaldo ficava assistindo a live desse nutricionista brasileiro. Então, você vê o Brasil, Sim. Você vê como um celeiro dessa área? Sim, tem Rodolfo Pérez, tem Humberto Nicastro, tem Lancha Júnior, que é hoje um professor que cria muitas das coisas que a gente estuda e implementa nos consultórios. O Brasil, eu acredito de coração que seja o maior celeiro de nutrição esportiva do mundo. Que bacana. Hoje, o Lucas Carvalho, mais ou menos, quantos atletas você acompanha? Mais ou menos por alto, assim? Mais de 100. Mais de 100 atletas. Acredito. Ligados à competição, à questão do físico, como esportistas mesmo. Vários ciclistas, hoje as corridas estão muito em alta, então tem muitos atletas amadores que eu acompanho nessas corridas de 5K, 10K, meia maratona de 21, fisiculturismo, né? Acho que eu perdi a conta de quantos eu já atendi e quantos eu atendo atualmente. É porque às vezes parece que é muita gente do fisiculturismo ligada a você, então não é só a galera do pedal, corrida de rua, Sim. geral. Na verdade, quando você entra nas minhas redes sociais, você vê que os pacientes me marcam muito em fotos de academia, os fisiculturistas estão sempre ali nos meus stories,
mas é porque é o público que mais gosta de postar foto ali no seu treino, né? O público que engaja mais em Até rede porque social. o físico Exato. Precisam vender a ideia do físico tá bom também. E são as pessoas que realmente já estão felizes com o seu próprio físico, né? Já me perguntaram uma vez se eu só atendia atletas ou se todo mundo que eu atendia era sarado, e na verdade isso aí é só a pontinha do iceberg, né? Gente, porque eu passo com ele, eu não sou sarado ainda, mas é o meu nutricionista. 90% dos pacientes você não vê ali no Instagram, eles não gostam de tirar foto para postar em stories. Até porque estão à procura de se aperfeiçoar e às vezes não quer postar ali nada. Exato. Mas assim, trocando ideia com você, talvez o maior público seu não seja só atletas, ou posso estar errado? Não, o maior público de 2-3 anos para cá, e até a área da nutrição que eu tenho mais estudado, é a nutrição anti-aging, anti-envelhecimento. Então, se você pega a minha agenda hoje, eu atendo em média 15 a 20 pessoas no dia, pelo menos 12, 13 pessoas são dos 45 anos mais, e na maior parte desses pacientes mulheres, né, o público que eu mais atendo hoje. É o pessoal que quer envelhecer bem? Quer envelhecer bem, quer ter uma estética bacana. Antigamente tinha aquela ideia que o indivíduo acima de 40 anos já estava passado, né? Hoje em dia você vê a mulherada aí de 40, 50, 60, toda bem, pele bacana, cabelo bom, físico bacana também. Então, o meu maior público hoje é esse. Qual que seria a diferença de um atleta que está buscando alta performance e aquele cara comum? Um exemplo, eu sou um cara comum, não sou atleta, não estou buscando competir nada. O que diferencia o cara que te procura, o cliente que te procura, o paciente que te procura, eu quero competir na competição X e tal, quero melhorar aqui meu físico, e aquela pessoa comum, como eu e tantos outros que, igual você falou aí, quer um físico bacana, quer envelhecer com saúde, quer uma qualidade de vida bacana. Tem algo que você fala assim, existe ali uma viradinha de chave que para um é uma coisa, para o outro é outra. Primeiro é a flexibilidade, né? O indivíduo que me procura porque quer envelhecer bem, quer qualidade de vida, quer um físico bacana, é um indivíduo que normalmente ele tem condições de viajar para uma cidade bacana todo mês, que tem condições de sentar num restaurante bom todo final de semana. Então, para esse indivíduo, isso é qualidade de vida também. Então, para eles, essa flexibilidade tem de ser maior. O atleta, ele já é submetido ao extremo. Ele não tem essa flexibilidade. O fisiculturismo, por exemplo. O atleta, se ele tiver flexibilidade, o cara que vai competir contra ele tá lá, agarrado, comendo direitinho a dieta dele. Então, a diferença do paciente comum, se eu posso dizer assim, para o paciente atleta, é a flexibilidade e tem a questão também de saúde, né? Isso é fato. Hoje, se você pesquisar em qualquer fonte aí, o esporte de alto rendimento, ele vai um pouquinho contra o que a gente considera qualidade de vida e saúde, né? Ele é mais lesivo, ele é mais intenso. Já o paciente que busca ali a qualidade de vida, a gente já tem que trabalhar em cima também de saúde, de concentração, de memória, de atenção, de um cabelo bacana, uma pele bacana. E o alto rendimento, às vezes, já estressa um pouco o físico da pessoa, já agride um pouco, já está mais propenso a lesões. Tem essa diferença também. Na prática, para a evolução física, o conselho que o Lucas daria, tô falando para você dar uma consultoria grátis, né? Mas na prática, cara, a evolução física estaria ligada ao quê? Assim, você falando dentro da sua perspectiva, da sua área, que você é o profissional, cara, e assim, admiro muito o seu trabalho, mas na prática, não, eu tô buscando evolução física, Natanael, eu quero uma evolução física. Na prática, qual que é o feedback do Lucas? Cara, o que não pode faltar se você quer evolução física? Primeiro, a atividade física, tá? Não que seja o mais importante, mas se você quer evoluir seu físico só se alimentando bem, você consegue até emagrecer, mas você não consegue melhorar sua aptidão física mesmo, que é a troca de gordura e músculo. Segundo, hidratação. 70% da nossa densidade muscular hoje é água. Tem a questão de saúde também, saúde renal, saúde hepática. Então, o indivíduo que se hidrata pouco, ele não evolui nem fisicamente, ele também não evolui na parte da saúde. Adequar as proteínas. Tá? Tem muito paciente que me procura visando hipertrofia muscular, que não come nem metade da proteína que precisa. E tem muito paciente que me procura também que associa o excesso de proteína ao bom resultado e chega ali extrapolando nas quantidades. E o sono.
tá? O descanso, ajuda a muito, reparação é importantíssimo, tá? É ali durante o sono que nós produzimos grande parte dos hormônios que ajudam você a ganhar massa muscular, GH, testosterona. É durante o terceiro estágio do sono que você repara os seus tecidos. A gente sabe que a atividade física gera microlesões nos tecidos musculares, ele precisa dessa reparação. Então, se você tiver ali adequado atividade física, hidratação, adequar o consumo de proteína dietético e um sono bacana, um descanso bom, você vai ter evolução física. Você acha que assim, nessas informações que você dá, você acha que tá aí um erro comum que atletas e pessoas comuns que estão na academia buscando evolução cometem ou não? Ou tem alguma coisa fora do que você... O erro mais comum costuma ser a hidratação. A água mesmo? É muito negligenciada. Então, eu tenho uma série de pacientes que chegam em mim em primeira consulta, que treinam pra caramba, que fazem cardio direitinho, que até se alimentam bem, mas esquecem que a água também é fundamental. Cara, eu tenho dificuldade de beber água. O que eu acabei de falar. Se 70% da nossa densidade muscular é água, você pode comer pra caramba, você pode treinar pesado, você está negligenciando 70%. Pode tomar o whey que for, marca que for, tá na creatina, e a água é essencial. Bom você lembrar da creatina. Qual que é o principal efeito da creatina hoje no tecido muscular? Aumentar a capacidade do músculo se hiperidratar. Como que o músculo vai se hiperidratar se você não está tomando água adequadamente? Então não adianta só a creatina, você vai precisar dela com a ingestão de água adequada. E falando sobre creatina, a creatina é vamos dizer assim, suplemento, o mais top que parece que tem, segundo pesquisa, é mesmo a creatina, se ela é a mais top, e aquela questão que falo que eu não sei se inventaram que ela pode dar risco de pedra nos rins, alguma coisa, isso é invenção? Isso é mito. Mito, é mito? Isso é mito. Já tem hoje estudos usando creatina em cargas altas, 10 gramas, 20 gramas, em indivíduos saudáveis, e desde que eles estejam bem hidratados, sejam eutróficos, sejam saudáveis, isso não gera problema nenhum. Sobre a creatina ser o suplemento, né, com maior eficácia, acredito que sim. Hoje a gente não tem nada que tenha tanta potência androgênica para ganho de massa muscular como creatina. É o suplemento mais anabólico que temos no mercado hoje, e também é um suplemento mais estudado hoje para a parte neuroprotetora, né? Hoje está estudando a creatina para amenizar doenças como Alzheimer, demência, e os estudos são muito promissores. Então, na minha casa, por exemplo, nós temos alta incidência de Alzheimer na família, avós, tios, avós. Tô tratando meu pai na creatina. Mesmo, cara? Sim, que bacana. Sim. Então, ela é tão promissora quanto para a parte de performance, de força, de explosão, de rendimento, quanto também na parte neuroprotetora. Dá uma pesquisada depois, você vai gostar de ver as pesquisas. Top demais, cara. E deixa eu te falar, hoje, assim, o Brasil, eu acho que, eu acredito, sou de fora, né, então posso falar uma coisa que tem nada a ver, você me corrige. Eu acredito que o Brasil hoje, ele seja, assim, um polo dessa questão física, tanto ligado ao fisiculturismo, como academias. Você pega Campo Belo mesmo, não sei como é Boa Esperança, mas Campo Belo mesmo, cara, tem muita academia. Sim, graças a Deus, o que é bom também, que gera uma concorrência, e aí eu acho que pro público também é bom, que aí cada um escolhe melhor, brigam sim na questão de valores, e eu acho que pro público é bom, né, essa concorrência. Mas o Brasil, eu vejo assim como um celeiro, eu vejo que há uma procura, pela questão de ser um país tropical, praia, as pessoas têm uma cultura ali do corpo, de estar bem, etc. Mas se o país é um celeiro assim, de academias, dessa questão do corpo, etc., também há um índice alto de procura por suplementação alimentar. E você vê aí muitas marcas no mercado. Qual que é o meu medo? Assim, eu posso estar dando um tirão errado, não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas às vezes pode ter. O meu medo, cara, é assim... Cara, beleza, hoje a suplementação não é barato, é algo caro. Você vai comprar um whey aí bom, aí você... É caro, passa aí de 190, dependendo, você chega aí até 200 e poucos, né? Tem de 200 e pouco aí, acho que até mais. Mas dá um exemplo para você. Esse tanto de marca, tipo assim, se a gente pudesse dar um conselho para quem tá em casa, pô, cara, a pessoa já tá custando pagar mensalidade, a pessoa já tá ali, lutando para ir na academia, para comprar a suplementação, para ela não errar, tipo assim, cara, qual que é um feedback que o Lucas daria para aquela pessoa, seja atleta, seja aquele
cara ou aquela mulher comum que tá treinando, pô, não vamos citar, não precisa falar nome de marcas, né? Mas assim, para não errar e comprar, tipo assim, farinha achando que é uma boa creatina, um bom whey, o cara tá comprando um negócio que é falsificado. Eu sei que é complexo dar uma resposta, mas o que seria assim, um caminho para evitar isso? Se não quiser citar nomes, porque às vezes você tem marcas que patrocinam, o que seria o caminho? Natanael, a variedade de marcas ela é benéfica. O Brasil hoje tem grandes indústrias de suplementos. Você vai numa feira hoje como o Mr. Olympia, o Arnold, o Brasil Fitness, você fica deslumbrado com a quantidade de stands ali presentes e a quantidade de marcas de qualidade que temos no Brasil hoje. O principal risco mesmo é a falsificação dessas marcas, né, que são os suplementos clone. Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas eu já ouvi diversas vezes e já presenciei alguns casos também aqui no sul de Minas que me levam a crer que seja verdade. O sul de Minas é hoje o maior centro de falsificação de suplemento do Brasil. Então, aqui principalmente você tem que ficar muito atento a de onde comprar e a como comprar. O que eu sempre falo para meus pacientes: primeiro, compre de marcas que já estão no mercado há muitos anos. Provavelmente essas marcas já foram laudadas por diversos órgãos ali de fiscalização. Para falsificar mais complexo? E estão ali. Essas marcas têm representantes que vão visitar lojas e eles fiscalizam ali também de uma certa forma se aquelas lojas estão comprando o suplemento deles ou não. Então, compre de marcas que já estão no mercado há muito tempo. Compre em lojas físicas confiáveis que te dão nota fiscal. Lojas, farmácias, enfim, hoje a gente sabe que está vendendo suplemento até em supermercado, né? Então a nota fiscal também é uma forma de você ficar um pouco menos exposto ali à falsificação. E jamais compre em sites que não sejam os sites oficiais da empresa que você está comprando. Essa dica é boa, hein? Então, se você quer um whey, uma creatina da marca X e você opta por comprar por internet, entre no site daquela empresa e compre no site daquela empresa. Ah, mas é muito mais caro do que nos marketplaces. Mas é a garantia que você está comprando algo de verdade. No marketplace você não sabe se a empresa que está ali te entregando aquele suplemento está comprando um pouquinho de suplemento original daquela empresa para ter algumas notas fiscais, mas está clonando e está misturando tudo aquilo ali. Então, complexo. O interessante é que você entre no site da própria empresa que te agrada e compre diretamente com eles, ou compre nas lojas físicas aqui da região e peça a nota fiscal. E deixa eu te falar, hoje, para a gente ter uma evolução bacana, boa, o cara não tem condição hoje, Lucas, de estar investindo em bons suplementos. A alimentação pode, uma boa alimentação pode dar resultados ou não necessariamente, não, é obrigado, o cara tem que ir para suplementação aí? O suplemento, antes de chamar suplemento, já se chamava complemento. Então ele é um complemento dietético para casos onde o paciente não consegue ingerir o nutriente necessário e aquele ali entra como um recurso de praticidade para ele. Os melhores resultados que eu tenho, para te falar a verdade, são de pacientes que têm baixa renda, têm pouco recurso de investimento, mas são pacientes que estão ali naquele arrozinho com frango, arrozinho com ovo o dia todo, tá? Então, no fisiculturismo mesmo, eu sempre falo, né? Dificilmente você vê um fisiculturista de alta renda ter uma carreira de sucesso longa, porque normalmente é uma pessoa que tem condições de viver ali, vida social, viagens. Então, normalmente o fisiculturismo que começa ali devagar e deslanche, tem uma carreira sólida, uma carreira longa, é o cara que aquele mundo ali para ele é melhor que a realidade que ele tinha antes. Então é o cara que, se você pedir para comer arroz e frango, arroz e mandioca, patinho com abobrinho, o cara vai comer aquilo ali feliz, entendeu? Os melhores resultados estéticos que eu tenho hoje são só com comida. O suplemento entra como um complemento mesmo. Alguns, como a creatina, realmente você não consegue extrair da alimentação uma quantidade de creatina suficiente para aportar para esse indivíduo. Mas não quer dizer que sem a creatina ele não vai ter resultado, ele também consegue. Lógico. Então, assim, às vezes a pessoa está buscando uma evolução física, já está pagando uma mensalidade. Às vezes, alguém na academia recomenda para ela, marca, toma isso aqui, tem muito disso em academia, né? Toma isso, toma aquilo. Antes, talvez, ela faça uma consulta com o nutricionista. Sim. Passa com o Lucas, sim, seja orientado. E às vezes, igual você falou, às vezes ela vai começar com a creatina ou depois uma suplementação maior, porque às vezes o dinheiro que de cara ela compra sem conhecer o organismo dela, o que ela está precisando ou o que ele está precisando, antes valeria e talvez ele passar no nutricionista e ver o que ele precisa, o que ele quer. Com certeza, tá? Eu não sei se você já presenciou isso, se você já tem amigos. Aqui em Campo Belo a gente tem muito atleta de alto nível.
Você já percebeu que a pessoa que visa estética rápida, que ela quer um resultado sólido e agudo, ela não fica só no almoço e no jantar para comer arroz e carne? Às vezes come arroz e carne no pré-treino 10 horas da manhã, às vezes come um macarrão com carne 3 horas da tarde. Então, assim, o suplemento mesmo é a cerejinha do bolo ali, que nem sempre é necessário, na maioria das vezes não. Seria a pessoa conhecer seu organismo, conhecer suas deficiências, conhecer aquilo que é bom nela, aquilo que não é. Exato. E assim, o cara que vai te guiar em relação a isso é o treinador e é o nutricionista. Né? Às vezes um paciente que come uma dieta de 3.000 calorias, ele não vai ganhar a mesma quantidade de massa muscular que um outro indivíduo comendo as mesmas 3. Então é preciso analisar a fisiologia daquele indivíduo, a bioquímica dele, para que ele seja bem direcionado. Não adianta só ir comprando suplemento por comprar, fazendo a dieta ali no escuro. Dificilmente vai dar certo. Se der, é porque você estava fazendo tudo errado e melhorou um pouquinho o que você vinha fazendo ali. Mas chegar ao seu ápice mesmo, você precisa de direção. E deixa eu te perguntar, Lucas, tem pessoa, quando ela começa a passar com o nutricionista, às vezes é o seguinte, ela não vê mudança de início na balança. Eu já presenciei isso assim. A pessoa, um exemplo, está passando com o Lucas, de cara ela não tem uma mudança na balança, mas ela tem uma mudança nas medidas das roupas. O que você explica sobre isso? Qual que é o esquema? Porque às vezes a pessoa fala, pô, não tô tendo resultado, tô subindo a balança, tá a mesma coisa, mas a roupa tá passando uma mensagem. Cara, e a balança é um perigo, principalmente para mulherada que tem essa questão dos ciclos de oscilações hormonais, né? Então, 2, 3 semanas do mês tá ali ficando mais leve, tá vendo diferença no corpo, então tá super feliz com a dieta. Chega aquele período ali onde vem o ciclo menstrual, ganha um pouquinho de peso, enche um pouquinho, já acha que a dieta não adianta nada, aí sobe na balança e dá aquela pirada mesmo. Mas isso não é só para mulherada não, vale para todo mundo. A nutrição esportiva, ela é diferente daquela nutrição antiga, onde se visava perca de peso. A gente quer melhora na composição corporal. Então, se houver uma troca entre massa gorda e massa magra e o peso estiver estabilizado, ou o peso até aumentar um pouquinho, é muito melhor do que, por exemplo, se eu te ver daqui um mês numa reconsulta e você perder 7 quilos, perdendo 3 quilos de massa magra e 4 quilos de gordura, você vai chegar um magro lá todo mole? Não faz sentido. Então, a balança é um complemento que a gente tem para aferir ali a evolução do paciente, mas é o menos importante hoje. Eu falo até para os pacientes, ao invés de ficar pesando, compra uma fitinha métrica dessa de costureira e vai medindo sua cintura, vai medindo seu abdômen, que você vai ter um parâmetro melhor. Mas o melhor parâmetro mesmo é você colocar uma roupa e se sentir bem. Poxa, você começa um acompanhamento, você começa a treinar. Você está naquela fase que você vai sair de casa, você vai pôr uma roupa tá apertada, você sai de casa até cabisbaixo. Daqui a pouco você começa a treinar, a fazer dieta, aí você vai, coloca uma camiseta, coloca ali uma calça, no caso a mulherada põe um vestido, fala, hoje eu tô bonito, hoje eu tô show. Esse aí que é satisfatório, não é olhar para a balança e ver que está subindo, está descendo, ou ver que está perdendo medida também. Ou se comparar também com ideias fora da sua realidade, né? Exato. Porque às vezes a pessoa está olhando um exemplo, um atleta ou para uma pessoa que já treina, ou que tem uma estética, um físico muito diferente do dela, e começar a comparar, querer aquilo numa questão de 1 mês, 2 meses, muito rápido. Evolução leva um tempo, né? Fora a armadilha das redes sociais hoje, que nas redes sociais hoje ninguém tem celulite mais, né? Tem as edições ali, então às vezes a pessoa fica frustrada porque ela tá lutando, tá fazendo cardio, tá treinando, hidratando, comendo, mas não chega no físico de alguém que ela se espelha, que nem sempre aquela pessoa tá postando o que realmente acontece, às vezes ela tá fazendo edição cheia de aplicativo hoje. Exato. Aí é complexo. Mas deixa eu te perguntar, até acho que encaixa, e talvez você já falou isso na última, mas acho que você pode complementar. Comer certo é sinônimo de comer caro? Não. Ou não? De jeito nenhum. Eu vim de uma cidade de 10 mil habitantes, né? Às vezes eu encontro alguns pacientes que falam, já passei com alguns nutricionistas, não deu certo, porque me passava coisa muito cara, ou porque me passava coisas que não tem no supermercado da minha cidade. Desde que eu comecei a trabalhar, eu embasei em passar alimentos nas dietas, primeiro que você encontra supermercado de cidade pequena. Até porque a nossa região aqui, né, eu atendo em Boa Esperança, que tem em torno ali de 40 mil habitantes, mas eu atendo pacientes de Cristais, de Candeias, de Coqueiral, de Santana da Vargem, e tem mercados com pouca disponibilidade e variabilidade. Então,
essa questão eu levo muito em conta na hora de montar minhas dietas e a questão também do preço, né? Hoje em dia, o que muda, por exemplo, de uma dieta de uma pessoa que tem que comer muito para hipertrofiar para uma pessoa que tem que comer pouco para emagrecer? Quantidade de arroz, quantidade de mandioca, quantidade de pão, quantidade de macarrão, porque a proteína ela é muito basal, né? Dificilmente você vê uma diferença grande de proteína numa dieta de uma pessoa que quer ficar forte para uma pessoa que quer emagrecer. O que muda, que flutua muito, é a quantidade de carboidrato e principalmente na nutrição esportiva se usam carboidratos baratos, né? O que a gente usa hoje de carboidrato? Arroz, mandioca, batata doce, frutas, legumes. Às vezes sim, às vezes não, um pão integral, muitas vezes um pão francês mesmo, nada de exorbitante, nada de muito caro. Mas aí um exemplo, eu chego lá com você, a gente já trocou essa ideia lá e etc, mas assim, eu chego lá com você, eu quero um resultado. Você, dependendo do que a pessoa quer, você vê o que ela quer e o que ela pode, não, você quer esse resultado, eu posso te encaminhar para esse. Eu te procuro lá, eu não tenho tanto recurso para investir. Você faz se alguém te procurar lá hoje, né, para uma consulta com você, e ela trouxe essa realidade para ela, você consegue dar esse norte? Você quer esse resultado? Posso te encaminhar para um exemplo assim, para coisas que são talvez mais caras, você tem essa condição. Não, cara, eu não consigo gastar tanto na minha alimentação assim. Como é que funciona esse esquema? Só para mim tentar discernir. Na verdade, como eu trabalho com alimentos muito básicos, tanto para o paciente que tem capacidade de recurso mais alta, quanto para quem tem poucos recursos, as dietas são muito próximas. Se você pegar 100 dietas minhas, você vai ver que praticamente nas 100 tem os mesmos alimentos. Então é mito essa ideia que se eu passar no Lucas e tal, e eu quiser uma evolução, vou ter que gastar muito dinheiro. Não. Inclusive, assim, eu já atendi alguns pacientes, são poucos casos, mas eu já atendi alguns pacientes que às vezes vêm de um profissional de Belo Horizonte, um profissional de São Paulo, que são aqueles profissionais que gostam muito de manipular do caro. Mas eu falo com frescura mesmo, porque são coisas que não dão tão resultado. São pacientes que têm essa demanda, que gostam de gastar. Eu sinto que esses pacientes às vezes saem frustrados do meu consultório. Porque, mas eu não vou tomar nada, vou comer só isso aqui. Não, mas o que eu vou comprar na farmácia de manipulação? E a gente consegue extrair tudo isso da alimentação, né? Então, dieta cara nem sempre é sinônimo de dieta que dá resultado. E deixa eu te perguntar, o Lucas, nutricionista, tem um diazinho do erro? Ou não é tipo assim, de chocolatezinho lá com a Alice, com a Letícia? Tem um dia que dá para dar... Como é que funciona? Não, na minha casa mesmo, nosso café da manhã de domingo é sagrado. Café da manhã de domingo eu acordo, eu já vou pra padaria. Eu falo que é o comfort food, que é o momento de amor da família ali, né? Você sentar, comer um pão francês quentinho, um pãozinho de queijo, alguma quitandinha doce. Então a gente não abre mão desse café da manhã de domingo por nada. Pega um rosquinho com chocolate ali. Exato, dá um belisquinho doce ali no final. E eu sou de uma cidade também que foi cultural. Isso vem dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus melhores amigos, que sábado à tarde a gente tinha que sentar e tomar uma cerveja. Eu já melhorei muito isso, sabe? Hoje, nesse ano mesmo, acho que eu coloquei como meta aí tomar uma cervejinha um final de semana no mês só. Diminuiu bem. E pouco, mas eu nunca escondi nas minhas redes sociais. Se você dá uma olhada lá, você pode ver. Eu adoro uma cervejinha também. Então, assim, óbvio que eu sei que eu não vou ter o resultado que um paciente atleta meu tem com esses hábitos que eu tenho. Mas são hábitos que eu não abro mão. Eu acho que o nutricionista, ele não pode ser obeso. Ele tem que ser um espelho também para as pessoas, mas ele também não precisa ser um fisiculturista. Então eu levo esse meio termo ali para minha vida, porque eu acho que o bem-estar mental, social também faz parte da qualidade de vida. E a pessoa que passa com você também, ela entender muito bem isso, porque a pessoa fica bitolada também, ela não corta tudo e acaba vivendo segregada ali de provar uma coisinha que às vezes nem vai mudar ela, porque também o que ela está buscando, isso não vai afetar, né? Eu vejo que às vezes tem gente que fica bitolado, não posso tomar nenhum refrigerante. Às vezes, você pode tomar uma Coca Zero, um refrigerante zero ali. Tem essa questão também, né, Lucas? Que às vezes a pessoa fica muito bitolada, fica a pessoa chata, não come nada. E às vezes dá pra ter um dia. Até o atleta acho que consegue, né? Bem consegue. Quando tá fora de preparação, consegue. Quando tá em booking, em fase de transição. É mais ali nos últimos 3 meses mesmo que a gente precisa apertar mais.
E muitas vezes, nesses últimos 3 meses, até como estratégia, a gente pede para eles comerem alguma coisa diferente, um hambúrguer, uma pizza, para que o físico dê uma ajustada, principalmente quando o físico está ficando mais murcho, mais flat, para que dê aquela ribada de novo. A gente usa a refeição livre como estratégia. Eu sempre falo para os pacientes que você estava falando agora, depende muito da pressa que o paciente está de evoluir. Tem paciente que me procura porque vai casar daqui 2 meses, por exemplo, ou tem uma viagem para o Nordeste daqui 2 meses, não está com um físico tão bacana e quer aquele resultado rápido e agudo para aquele evento específico. Poxa, então até ali, se você gosta de tomar uma cerveja todo fim de semana, se você não abre mão do doce fim de semana, você vai ter que abrir. Você está me dando 2 meses para te entregar um resultado, né, para você casar com um físico bacana ou para você viajar com um físico bacana. Agora, o paciente que 99% dos casos, que já está ali para um acompanhamento a médio, longo prazo, que quer evoluir ali aos poucos, mas não quer abrir mão, como eu disse ali, talvez de uma cervejinha fim de semana, talvez de um hambúrguer todo domingo, eu explico para eles, eu consigo te evoluir a 20 por hora, a 30 por hora, você pode fazer essas coisinhas fim de semana, só que você sabe que o seu resultado vai ser de uma forma um pouco mais extensa, mais longa, ou eu consigo te evoluir a 200 por hora, mas aí eu preciso de dedicação e de abdicação. A maioria vai a 20 por hora, né? 99%. E deixa eu te perguntar, nesses anos que você atua, tem algum caso marcante, tipo assim, Lucas, de alguém que passou com você e teve uma evolução física, mas que não foi só física, que você olha para essa pessoa e fala assim, cara, o meu trabalho cooperou para uma transformação da vida dessa pessoa. Sim. Tipo, a pessoa te procurou, às vezes até um exemplo, depressiva, não estou satisfeito com o meu corpo, satisfeita com o meu corpo. E através do seu trabalho, aquela pessoa, ela evoluiu e assim, já relatou para você, cara, obrigado, você mudou minha vida. Sim, tenho pacientes que, né, mudaram bastante, hoje são grandes amigos meus. Isso é muito gratificante, né? Você conseguir, além de melhorar a questão de saúde, de estética, você melhorar a parte mental da pessoa, da autoestima, né? Da alegria. Eu tive um caso, esse cara é um grande amigo meu, ele não vai importar de eu falar não, mas que ele teve um término, a esposa decidiu terminar com ele do nada, ele estava obeso, depressivo, os exames todos alterados, o cara tava, eu brinco com ele estava no bico do corvo ali mesmo. E eu brinco que eu adotei ele, né? Eu trouxe ele para o consultório, nós começamos um trabalho ali junto com o personal lá na nossa cidade, chama Túlio, e o cara transformou, cara, foi espetacular o que aconteceu com ele ali na vida profissional dele, na vida pessoal, autoestima. Então assim, o caso dele para mim é muito marcante. E eu tenho um caso engraçado também que eu nunca esqueço, que foi uma paciente que eu atendi por mais de 2 anos que nunca fez uma dieta minha. Pagando? Ela ia todo mês, bonitinho, chegava lá, eu avaliava, ela engordava mais um pouquinho, chegava no outro mês, ela tinha engordado mais um pouquinho, até que depois de tanto tempo de acompanhamento, você vai criando uma afinidade ali. Eu brinquei com ela, falei, poxa vida, você tá vendo que tem 2 anos, você nem tá vendo a dieta que eu coloquei no seu aplicativo, você tá me falando que tá comendo isso à tarde, eu já tirei isso aí, tem 4 meses. E ela começou a rir desenfreadamente. E aí ela me contou que ela estava indo consultar comigo porque o marido dela estava fazendo a dieta dela, ele já tinha perdido 20 quilos. Nossa, cara. Esse caso dela eu não esqueço. Eu falei, não, traz ele aqui, eu vou dar uma consulta de presente para ele, mas deixa eu ver o que está acontecendo, porque ele pode estar perdendo muita massa muscular, né? E realmente estava, né? De 20 quilos ali, eu não tive uma avaliação anterior com ele, mas só de olhar para ele dá para ver que ele deve ter perdido no mínimo uns 15 de massa muscular. Cara, essa é boa, essa é boa. Isso é tão importante também, assim, essa questão, né, de estar fazendo, a pessoa tá se sentindo bem com a dieta, ou a dieta dela tá fazendo bem para alguém. O que eu vejo? Esse dia eu tava conversando com uma psicóloga, até ela chama Mariane Cambrai, aqui de Campo Belo, até influenciou muito eu estar estudando psicologia, né? Paciente minha também. É da corrida. O que eu falo assim, cara, da Ariane? Porque ela fala que hoje, se tem uma indicação que qualquer paciente que passa por ela recebe para auxiliar muito no tratamento psicológico, cara, atividade física. Gera-se um bem-estar fora do comum, né? Você tem noção também que o seu trabalho não é apenas... a pessoa não é apenas assim...
aquela questão da renda, Lucas, mas é um trabalho também, cara, que ele coopera muito, cara, pro bem-estar do outro. Tipo assim, o Lucas não tá só ali atendendo, tal, não. Existe algo, cara, que eu estou cooperando para a vida de alguém, que vai mudar a vida de alguém. Você já se viu por essa perspectiva? Sim, sim. Inclusive, em toda a anamnese que eu faço para os pacientes, entra, né, algumas questões emocionais ali também, porque com a alimentação você consegue incluir na dieta alimentos que aumentam dopamina, endorfina, serotonina, que são os hormônios do conforto, do alívio, da alegria, do prazer. A atividade física, como você citou, o estresse metabólico, uma atividade física bem feita, aumenta também muito esses hormônios, principalmente a atividade cardiorrespiratória. Então, quando eu atendo alguns pacientes ali que não são adeptos ao cardio, por ser educador físico, eu oriento a começar a fazer atividade cardiorrespiratória se ele está com algum problema emocional naquele momento. Então, realmente alimentação para essa questão emocional, depressão, né? É impressionante. Ajuda. Porque às vezes a pessoa está para baixo também, ela está se alimentando, ingerindo algo que está deixando o organismo mal, Exato. O corpo pesado, assim, ela não se sente bem, acorda não se sentindo bem, e às vezes a pessoa está ingerindo alguma coisa que, cara, você está comendo, um exemplo, a pessoa está ali todo dia à noite comendo muito doce, tomando muito refrigerante, comendo muito tarde. Exato. Um exemplo, tem essas coisas costumam afetar, dando só um exemplo, como muito tarde, como muita besteira, sim, não durmo legal, acordo ruim, e às vezes a orientação, às vezes uma consulta, começa a resolver a vida da pessoa, ela já acorda se sentindo uma outra pessoa mais disposta. Tem essa questão? Da mesma forma que existem alimentos, como eu citei agora, que aumentam os hormônios da alegria, do prazer de forma bacana, existem alguns alimentos que aumentam eles de uma forma não tão bacana. Então, por exemplo, vamos falar o álcool e o açúcar. Você tem um pico de dopamina e de endorfina tão alto quando você consome esse tipo de alimento que ele sobe de uma vez, mas ele tem um rebote. Ele também cai de uma vez. E aí você fica depressivo, indisposto, cansado, né? Aquela gíria nossa aqui de mineiro, fica na lomba eterna. E aí o que você faz para que isso melhore? Come de novo. Então, com certeza, esse tipo de alimentação, esse tipo de conduta também de não dormir bem, atrapalha muito nessa questão emocional. A fisiologia aborda muito a questão do sono, né? A qualidade do sono. Sim, e os carboidratos que dão um pico glicêmico muito alto atrapalham também muito a qualidade do sono. Né? Você fica ali com o sono agitado, além do excesso de cafeína também. Não dorme bem, pode ser resultado. Sim, a própria produção de GH, que é o hormônio do crescimento durante o sono, ela depende muito de picos insulínicos, né? De alimentos que dão muito ou pouco pico insulínico. Então, se você está comendo muito açúcar, farinha branca, excesso de álcool, você fica com essa produção limitada. Realmente a má alimentação agrava muitos problemas emocionais. Hoje tem um alimento que você fala assim, galera, evita, corre. Tipo assim, lógico que é meio difícil falar isso, mas assim, tem alguma coisa que é praxe, se eu for no Lucas, vai falar, corre, sai correndo, você evita? Açúcar. O açúcar em geral. Né, o principal. O álcool também, porque o nosso corpo metaboliza o álcool e transforma ele em glicose, então basicamente você está comendo açúcar de novo. E os amidos que dão um pico de glicemia muito alto, né? Que, no caso, hoje que a gente tem em grande proporção aqui, a farinha branca. Principalmente esses alimentos, né, que tem a junção de farinha branca e açúcar ao mesmo tempo. Não pode demonizar. Eu mesmo acabei de falar que no café da manhã de domingo a gente adora, né, ter essa exceção. Mas aquele excesso semanal. Mas não é algo... Não, eu atendo muito paciente que come pão, bolo, rosca, pão de queijo, biscoito no café da manhã, no café da tarde e no jantar. Então o cara não está comendo uma vez na semana, o cara está comendo na semana 21 vezes no mínimo, em 7 dias. Você colocar isso aí no mês, 90 vezes ele está comendo farinha branca, açúcar. Então assim, o excesso disso atrapalha muito. Deixa eu falar, hoje qual que é o risco do atleta, o cara que está na academia, que começa por conta própria, sei lá, arruma um jeito aí, começa a injetar testosterona por conta própria, o que você dá o feedback? Você vê muito por aí, o cara, fulano falou que estava bem, porque tomou, eu também tô, e às vezes não passou no nutricionista, tá arrumando isso aí. Sim. Por caminhos complexos, qual que é o risco? E, na verdade, a prescrição de hormônio foge totalmente da área do nutricionista, né? A gente sabe que tem alguns nutricionistas, preparadores de atleta que trabalham com esse tipo de prescrição, acredito que de forma errônea, né?
arriscadíssimo, tá? Utilizar hormônio prescrito por amigo, por atleta, por nutricionista. O profissional indicado para isso é o médico, é endocrinologista. Até por isso eu trabalho com muitos fisiculturistas e todos eles têm o seu médico. Fisiculturista que chega, eu tô tomando por conta própria, quem mandou tomar foi o fulano. Eu racho fora, porque eu sei que esse cara é uma bomba, e se essa bomba estoura, pode sujar meu nome depois. Talvez quem não entenda possa achar que eu que estou prescrevendo alguma coisa, né? Mas esses caras estão correndo muito risco, porque a parte hormonal, a parte endócrina hoje, ela é muito minuciosa. Então não é tomar o que todo mundo toma que para você vai funcionar. Então você tem indivíduos que usam às vezes um hormônio que, graças a Deus, não tem nenhum problema. Não quer dizer que se você tomar você também não vai ter. Então, para esse tipo de acompanhamento, eu indico que isso procure o médico o mais rápido possível. Que bacana. Deixa eu te perguntar, se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está começando hoje, quer mudar o físico, quer evoluir, qual que seria assim, a dica de ouro do Lucas? Seja para um atleta, para alguém que está sedentário, não está fazendo atividade física nenhuma, tem uma dica de ouro? Comece a treinar pesado, treino de força. Consuma proteína pelo menos 4 vezes no dia, de uma forma bem fracionada, e hidrate bastante. Isso aí, se você começar a fazer, você já sai ali do zero para pelo menos algo bacana. Não vai chegar, como eu te disse, no ápice, mas você consegue evoluir bastante no início ali, apenas com essas 3 dicas. Hoje o Lucas está em quais cidades? Quero passar com o Lucas. Aonde nós encontramos o Lucas? Eu atendo às segundas e sextas em Boa Esperança, onde eu moro. Às vezes algum sábado sim, outro não. Às terças e quartas eu alterno entre Pouso Alegre e Três Corações. Na maioria eu estou em Pouso Alegre. 3 semanas no mês em Pouso Alegre, 1 semana em Três Corações. E todas as quintas eu estou em Alfenas. Que bacana. Aí entre em contato nas suas redes sociais. Sim. Lucas Carvalho, Instagram. Lucas Carvalho, nutricionista. Nutricionista no Instagram. Uhum. Lucas, se pudesse deixar um recado assim, cara, para quem vai acompanhar, assistir o vídeo até o fim, assim, que o Lucas, como ser humano que teve a sua infância, o Lucas que estudou, que casou com a Letícia, que tem a Alice, presente de Deus. Cara, o que o Lucas falaria? Em um tempo que tem tantas pessoas, às vezes, precisando de algo, que reflexão, que frase, que palavra, que recomendação, alguma coisa que o Lucas deixaria. Um exemplo, se daqui 20 anos a gente fosse buscar esses vídeos no canal Conexão aí, né, Marquinhos? Cara, que frase o Lucas deixaria? O Lucas ser humano, o Lucas esposo, pai, o Lucas cidadão, alguma coisa que você deixaria sua, coisa sua? Você me pegou agora, viu? Te peguei no gatilho? Não tava no script, não tava combinado. O que eu vou falar? Mas alguma coisa que você deixa aí que pra você é muito importante, só pra gente fechar e passar a régua. Pessoal, hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, extremamente realizada, extremamente satisfeita com tudo que eu já vivi, com tudo que eu venho vivendo, principalmente. Então, deixar um recado aqui para você, nutricionista que está começando, que está perdido, que acabou de formar, não tenha preguiça de trabalhar, tá? Eu vejo que às vezes as pessoas sentem que trabalhar para ajudar alguém, trabalhar de forma de caridade, está tirando alguma coisa delas. Não tenha preguiça não, abraça as pessoas aí na sua cidade, abraça os personagens, faça parcerias, seja uma pessoa mais leve, que você vai com certeza deslanchar na profissão. É isso aí, top. E também, né, Lucas, fechando aqui, nutricionista não é só a rede social, né, cara? Sim. Você tem que ser bom naquilo, entender, o paciente está na sua frente, ele sentir que você domina aquilo, você conhece, para não também só vender uma imagem na rede social, mas a hora, igual assim, eu já tive o privilégio de passar com você, né, minha esposa, a Rosinete, a gente indica você, poxa, a Rosinete levou a amiga dela lá também que passa com você lá, a Dani também passa com você. Uhum. Então o que eu vejo também assim, cara, que você não é só o Lucas que tem muito seguidor, que tem muita gente que te procura, você é bom no que você faz, então as pessoas procuram ser boas naquilo que faz, né? Dominar, né? Sim. Acho que é essencial, né?
Sim, com certeza. E gostar do que faz também, né? Se você estuda muito, se dedica muito, mas se você não gostar de estar ali, não gostar do que faz, aquilo ali vira um calvário, né? Vira cansativo. Então fazer o que você gosta te faz tudo aquilo ali ser leve, faz você fazer isso com excelência. Não, que top. Lucas, obrigado, cara, pela atenção, irmão. Coração, agregou muito, vai ajudar muita gente. Você é um cara muito conhecido aqui em Campo Belo e região. A gente só pode pedir, Papai do Céu, continue abençoando você aí, que você seja canal para que muitas vidas sejam transformadas. Obrigado, Antônio. Obrigado você pela atenção. Obrigado, Tamo junto. Fechou, turma.